sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial em alusão ao Maio Roxo, com o tema Lutas e Direitos da Pessoa Portadora de Fibromialgia. Propositura da vereadora Sara Sheila Santana Alves. Iremos compor a mesa, já agradecendo a presença de todas e todos, convidando Sara Samita, coordenadora da Central de Marcação, para compor a mesa, representando a excelentíssima prefeita Socorro Delfino. Convido o palestrante da noite de hoje, doutor Rômulo Lobo, reumatologista da Policlínica. Convido doutor Matheus Albuquerque, advogado, assessor parlamentar, para compor a mesa. Convido Maria do Socorro Bento de Souza, coordenadora do grupo Guerreiros da Fibromialgia, para compor a mesa. Convido Ana Célia, representando o Conselho Municipal de Saúde e vice-presidente do grupo Guerreiros da Fibromialgia, para compor a mesa. Convido Ciane Marques, diretora da Policlínica, para compor a mesa. Convido Marileide Pinheiro, coordenadora da Vigilância Sanitária, para compor a mesa. Convido Francelma Santana, gerente de Igualdade Racial, para compor a mesa. Convido Maria Virene Ramalho para compor a mesa. Convido Joyce Montinelli, do Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, para compor a mesa. Convido Delânio Silva, representando o Condica, para compor a mesa. Érica Erineuda Souza de Abreu, coordenadora de imunização do município, para compor a mesa. Composta a mesa, agora eu convido a todos que fiquemos de pé para ouvirmos o hino da cidade de Cajazeiras. Cajazeiras, teu nome reluz numa auréola de amor.
Agora solicita ao primeiro secretário Elano II a leitura do material de expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, vereadoras, à mesa e a todos que nos acompanham aqui nesse momento no Auditório Maria do Carmo, como também aqueles que nos acompanham de casa pelo site da Câmara, pelo YouTube e pelo Facebook. Leitura do edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras, o vereador Lindenberg Lira de Souza, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o regimento interno do Poder Legislativo, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras a participarem de sessão especial em alusão ao Maio Roxo, com o tema Lutas e Direitos da Pessoa Portadora de Fibromialgia, propositura da vereadora Sara Sheila Santana, a realizar-se no dia 26 de maio de 2026, terça-feira, às 18 horas, no plenário Edmilson Feitosa Cavalcante, será transmitida ao vivo pelos canais Sertão da Paraíba, YouTube e Facebook. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 21 de maio de 2026. Lindenberg Lira de Souza, presidente, e demais vereadores cientes. Requerimento número 303/2026, da vereadora Sara Sheila Santana Alves. A vereadora Sara Sheila Santana Alves, que apresenta e subscreve com assento nesta egrégia Casa de Leis, vem através desta, após ouvido o plenário, seja marcada uma sessão especial em alusão ao Maio Roxo, cujo o tema Lutas e Direitos da Pessoa Portadora de Fibromialgia, com data sugerida para o dia 26 de maio do corrente ano. Feita a leitura do material de expediente da primeira secretaria, senhor presidente. Obrigado, novo vereador. Agora convido a vereadora propositora desta sessão, a vereadora Sara Sheila, para justificá-la. Boa noite a todas e todos presentes. Boa noite à mesa, em nome do excelentíssimo senhor presidente, ao qual quebro o protocolo para cumprimentar os demais que estão na mesa. Socorro, né, essa guerreira incansável da causa. Sara Samita, representando a prefeita e a secretária. Lualas, segundo. Doutor Rômulo, ao qual eu agradeço pela disponibilidade, sabendo da sua correria, mas todos nós aqui somos testemunhas do amor, né, por esta causa. O colega Matheus, que prontamente, depois que nós o intimamos, se prontificou. Cumprimento também a todos os colegas vereadores e a vereadora Luzia, a todos os presentes que estão no auditório. Se eu pudesse, eu gostaria de citar nome por nome, porque todas vocês sabem que eu conheço perfeitamente, bem, eu acho que 80% dos que estão presentes aí no auditório, mas eu vou resumir em nome de Simone, que está ali. E ainda bem que chegamos a este dia, né, Socorro? Eu também não poderia deixar de agradecer a todos os funcionários da Câmara que fazem com que realmente esta sessão aconteça, né? E todos que estão em casa acompanhando. Como dito anteriormente, ano passado a gente tentou fazer com que essa sessão fosse uma realidade, mas infelizmente não era ainda aquele momento, né? Mas hoje, vendo a casa assim cheia de todas vocês, meu coração realmente está aqui saltando de tanta felicidade. E hoje eu subo a esta tribuna, não apenas como vereadora, mas como alguém que conhece de perto a dor silenciosa causada pela fibromialgia e por tantas outras também doenças, já que nós estamos no mês do Maio Roxo, né? Doenças crônicas, invisíveis e incapacitantes. E aí, Ana Célia, o Maio Roxo é um mês de conscientização, um mês para lembrar que existem dores que não aparecem em exames, mas que mudam completamente a vida de quem as sente. A fibromialgia não é frescura, não é exagero, não é preguiça, é uma condição séria, reconhecida pela medicina, que provoca dores intensas, fadiga, insônia, ansiedade, dificuldade de concentração e limitações físicas e emocionais profundas. E quando falamos da fibromialgia, Elizabeth, nós também precisamos ampliar esse olhar
para outras doenças crônicas e raras, que igualmente exigem acolhimento, respeito e políticas públicas. Muitas pessoas convivem diariamente com sofrimento físico e emocional, enquanto ainda precisam lutar contra o preconceito e a falta de compreensão da sociedade. E essa causa me toca de uma maneira muito pessoal. Porque todos aqui devem saber, maioria, minha mãe, ela foi portadora de fibromialgia. Ela fazia parte do grupo, né, Socorro, com todas vocês. E eu vi de perto as dores constantes, os dias difíceis, e o quanto muitas vezes ela precisou ser forte, até mesmo quando ela já estava cansada de tanto sofrer. Eu vi também a luta silenciosa de quem tenta manter a rotina enquanto o corpo dela pedia socorro. E por isso, essa não é uma pauta que eu abraço apenas politicamente. É uma pauta que eu abraço com o coração, com muita responsabilidade e com muito compromisso. E se hoje eu estou com essa camisa, é porque realmente eu vou vestir essa camisa juntas de todos vocês. Nós precisamos reconhecer os avanços que nós já conquistamos. Hoje, já existe um debate mais amplo sobre a fibromialgia. A legislação já vem avançando no reconhecimento dos direitos das pessoas fibromiálgicas, garantindo mais visibilidade, mais respeito e fortalecendo a luta por inclusão e dignidade. E é importante reconhecer também o olhar humano e sensível que a prefeita Corrêa vem tendo ao longo da sua gestão por essa causa. A atual gestão tem compreendido a importância de discutir saúde pública de forma mais ampla, as ações desenvolvidas, os debates promovidos e a abertura para ouvir pacientes e familiares mostra que existe, sim, uma sensibilidade e o compromisso com quem convive diariamente com essa doença. Porque todos sabem de onde eu vim, da direção da Central de Marcação. Quando eu entrava na direção da marcação, em 2019, Lindenberg, Cajazeiras não tinha nenhum reumatologista naquela época, doutor Rômulo. Quando era necessário marcar uma consulta, era preciso encaminhar o paciente para João Pessoa, ou através do Conselho de Saúde do município. Ao longo do tempo, graças a Deus, foram aparecendo alguns profissionais desta área para ter esse olhar humanizado. Acho que o doutor Rômulo, desde 2021, doutor Rômulo foi um dos primeiros reumatos da nossa cidade. E hoje, graças a Deus, Cajazeiras já consta em seu quadro com 3 reumatos e na Policlínica e 1 no HUJB, né? Então, graças a Deus, avançamos muito. Quando a gente conversava, até conversava com Socorro, ela dizia que em capitais, às vezes, alguns pacientes demoram 6 meses, 7 meses para ter uma consulta com um reumato. E hoje, graças a Deus, a fila de espera de Cajazeiras foi zerada. Mas é claro que é uma luta diária e ainda há muito o que se fazer. Nós precisamos lutar por diagnósticos mais rápidos, acesso facilitado a especialistas, tratamentos multidisciplinares, acompanhamento psicológico, fisioterapia, medicação e ainda mais políticas públicas permanentes. Nós precisamos capacitar ainda mais profissionais para que acolham essas pessoas sem nenhum julgamento. E precisamos garantir mais respeito no ambiente de trabalho, mais inclusão e mais humanidade. Também é necessário ampliar os debates sobre a aposentadoria, benefícios e direitos sociais para pacientes que enfrentam limitações severas em decorrência dessa doença. E meu compromisso com essa causa será permanente. E enquanto eu tiver voz nesta casa, continuarei defendendo políticas públicas que tragam dignidade, acolhimento e qualidade de vida para quem convive com a fibromialgia e as demais doenças crônicas. Porque cuidar dessas pessoas é um dever do poder público,
mas, acima de tudo, é um ato de humanidade. Eu encerro dizendo: ninguém escolhe sentir dores todos os dias, mas nós podemos escolher ter empatia, respeito e compromisso com quem enfrenta essa batalha diariamente. Muito obrigada a todos vocês. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Elane. Gostaria de mostrar a presença de Maria Bernadette, do grupo de fibromialgia, e de Joatan Freire, coordenador dos agentes de endemia. Cadê Joatan? Segundo registro já, viu, Joatan? Obrigado, senhor presidente. Registrou a presença de Wallace também, no setor de transporte. Também está presente. Agora, eu gostaria de convidar Rômulo Lobo, nosso palestrante da noite de hoje, para fazer uso da palavra. Boa noite, pessoal. Tô ótimo. Excelentíssimo senhor presidente, muito gratificante, a vereadora Sara estar aqui nessa noite extremamente importante, não para falar apenas do Maio Roxo, né? No mês de maio, mas para dizer que as doenças crônicas, as doenças autoimunes, não temos uma evidência aqui da fibromialgia por conta da nossa associação, por conta de Socorro, que desde 2021, setembro de 2021, eu comecei a conversar com Socorro. Oi. Tenho conversa aqui com Socorro no WhatsApp de setembro de 2021, E eu acho esse grupo de uma força e de uma potência, de uma generosidade, de um acolhimento tão intenso que quando eu atendo uma pessoa com fibromialgia, a última coisa quando a pessoa está saindo da sala, depois de toda uma conversa, eu pergunto: você faz parte do grupo de fibromialgia? Eu acho que muitas das minhas amigas, minhas pacientes que estão aqui, ouviram essa pergunta que eu fiz. Pode levantar a mão aí quem ouviu essa pergunta, que está aí no auditório, que eu fiz essa pergunta e eu dou o número de Socorro, para Socorro colocar ela no grupo da fibromialgia. Falar sobre essas doenças crônicas, além da fibromialgia, também a gente tem que lembrar do lúpus, certo? Do Alzheimer, que também são outras doenças que trazem referência aqui no Maio Roxo. É de extrema importância e é com grande honra e com grande emoção que esse mês, que é dedicado conscientização sobre doenças reumatológicas e autoimunes, certo? É uma doença que muitas vezes, pessoal, é invisível aos olhos. É uma doença que, como a vereadora Sara falou aqui, é uma doença que a gente não tem um exame, não temos um exame bioquímico, não temos imagem, não temos uma forma de evidenciar, de dizer. Só que a gente faz um exame físico, vereador Wallace, a gente faz uma ausculta desse paciente, uma escuta, e a gente utiliza scores para dar esse diagnóstico. A gente palpa esse paciente, a gente pega no ombro, pega na mão, pega no joelho, pega no pé. Pega no pé mesmo, não só de pegar no pé. Pegar no pé para saber se está tomando o remédio da forma correta que é para tomar, porque só quem toma medicamento todo dia sabe o quanto é difícil a gente conseguir lembrar de fazer o uso da medicação. E, além disso, não é só questão da medicação. Às vezes, aquela medicação não vai funcionar para mim, como funcionou para minha amiga. E ainda existe essa questão de ficar fazendo você devia tomar esse remédio aqui porque esse remédio é bom, porque funcionou para mim. Só que a gente sabe que todo mundo é individualizado, né? Cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter um diagnóstico diferente. E a gente, desde 2021, quando eu comecei a conversar com Socorro, a gente tinha muita dificuldade em questão de políticas públicas para a fibromialgia. Ainda não era uma lei que havia sido reconhecida por esta casa, no ano de 2021, assim como também não existia uma lei de reconhecimento estadual para a pessoa com a fibromialgia.
como aconteceu e vem acontecendo nos últimos anos, esse reconhecimento, tanto por esta casa, quanto por questão estadual, do governo do Estado, o reconhecimento da pessoa que vive com fibromialgia, colocando a fibromialgia onde ela deveria estar, né? Nas doenças que realmente são incapacitantes e que levam a um diagnóstico e que a gente traz aquela paciente que, na maioria das vezes, não é só uma portadora de fibromialgia, né? É uma mãe que tem que cuidar de uma casa, que tem que trabalhar, que tem que fazer toda aquela luta diária e, como a vereadora Sara disse, que acorda com dor. E que chega dizendo no consultório que vai tomar banho e que a água pegando no corpo dói. E isso, pessoal, existe um estigma muito grande, um preconceito tão grande contra essas pessoas, porque é uma coisa que a gente não pode ver. Às vezes, isso é besteira, você está inventando, isso não existe, é coisa da sua cabeça. É uma das frases que a gente mais escuta e que elas chegam relatando para a gente no consultório. Só que fibromialgia não é coisa da nossa cabeça, fibromialgia não é coisa que não existe, fibromialgia existe, está ali, é uma dor neuropática crônica, é uma dor intensa e que, às vezes, as mulheres passam dias em episódios de crise. Dias que eu digo, 2 semanas, não é como uma crise de enxaqueca, que você vai passar 4 dias com a crise, 3 dias de crise de enxaqueca. Fibromialgia, às vezes, as crises duram 2 semanas, constantes, de dores, que realmente, às vezes, impede a pessoa até de conseguir respirar, de tão intensa que é a dor da pessoa que vive com fibromialgia. Então, assim, é de extrema importância esse momento. A gente está aqui para se reunir, para dizer, para mostrar para a sociedade, para mostrar para a população de Cajazeiras que existe essa atenção, que existe esse cuidado com as pessoas que vivem com fibromialgia. Eu sempre tento trazer para os meus alunos, eu sou professor daqui da UFCG e do Centro Universitário Santa Maria, e aí eu sempre tento trazer para os meus alunos que medicina é uma coisa muito estranha. A gente, às vezes, não tem uma forma de medicina de curar. A maioria das vezes a gente não vai curar o nosso paciente. E isso é fato. Tem quase 10 anos que eu estou formado. Não sou velho não, viu, minha gente? Eu só tenho 32 anos. Tem quase 10 anos que eu estou formado. E aí, eu sempre digo isso para eles. A maioria das vezes a gente não vai curar o nosso paciente, mas a gente vai conseguir conversar, a gente vai conseguir compreender, a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir aliviar aquela dor, a gente vai conseguir amenizar o sofrimento daquela pessoa naquele momento, ou até depois. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não existe, presidente, uma coisa mais gratificante para um médico ou para um profissional de saúde, qualquer que seja, quando a gente cria um vínculo com o nosso paciente, quando a gente reconhece, quando a gente vê na rua, e que aquele paciente diz assim, o senhor disse que eu tenho que casar com o senhor. Eu digo, tem que casar comigo, eu estou cheio de mulher porque elas estão tudo casadas comigo, porque é um tratamento para o resto da vida, viu, Sara? E a gente reconhece isso porque, quando a gente cria esse vínculo, a gente traz e a gente começa a entender a família daquela pessoa, a gente começa a entender o meio que aquela pessoa vive. E isso ajuda de forma drástica no tratamento que a gente pode fazer com o nosso paciente. Então, eu tento trazer isso para o estudante de medicina para dizer, conheça o seu paciente, entenda, saiba onde ele vive, com quem é que ele mora, mora com quem, vive com quem, faz o quê, né? Para a gente conseguir abraçar aquele meio, para a gente conseguir fazer um tratamento integral, que eu gosto de dizer. A gente deve ver a pessoa como um todo, né? Não adianta só eu ver aquele momento que aquele paciente está com a doença. Eu preciso ver por que levou aquele paciente a desenvolver ali aquele quadro naquele momento. O que é que está acontecendo em casa? O que é que está acontecendo na família, no trabalho, que está fazendo com que essas crises, essas dores piorem. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente está
evidenciando, Socorro, aqui hoje, ainda é um pequeno passo, mas que de uma luta árdua, né, que vem se estendendo aí durante muito tempo, de uma luta que não deixou de ser batalhada todos os dias, tanto por Socorro quanto por todas vocês que estão aí na plateia, que estão aqui escutando a gente. E é uma luta que a gente não deve parar. Às vezes a gente acorda com dor e não quer nem levantar da cama. Mas você vai lá naquela faísquinha de esperança que está lá dentro de você, que você sabe que precisa levantar, que você sabe que precisa fazer suas coisas, que você sabe que precisa trabalhar, e você consegue levantar para continuar o seu dia. Então, a gente tem que se agarrar a isso. Vocês são vencedoras, todas vocês que estão aqui. Vocês são espetaculares, são mulheres maravilhosas. Então, de parabéns, gosto de todas vocês. E muito obrigado pelo reconhecimento, por estar lá na fila da central e dizer, eu não quero passar com outro médico não, né, Sara? Tem que ser Dr. Rômulo. E essa luta não para, pessoal. A gente está aqui em uma batalha, né? Mas a guerra a gente ainda não conseguiu vencer, porque a gente vai conseguir vencer quando a gente tiver políticas públicas suficientes, vereador Wallace, para todas essas pacientes com acesso à fisioterapia, à hidroginástica, à academia, musculação, personal, profissionais adequados, acupuntura. Então, toda essa equipe multidisciplinar que é necessária e que é suficiente para a gente conseguir criar um ambiente adequado para tratar das pessoas com fibromialgia. Muito obrigado, eu estou à disposição de todas vocês sabem disso. E estou muito feliz de estar aqui hoje com todas vocês. Um cheiro bem grande, viu? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elano. Gostaria de registrar as presenças do pastor Wilton e de Josi, ambos membros do Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado. Gostaria de convidar o nosso segundo palestrante, Matheus Albuquerque, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos aqui presentes. Primeiramente, quero cumprimentar a mesa, em nome do primeiro secretário, Elano II, o excelentíssimo senhor presidente Lindenberg Lira, segundo secretário Luales Barroso, a todos vocês que estão aqui presentes no Auditório Maria do Carmo, aos nobres vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através do YouTube e do site da Câmara, TV Sertão. E é com elevada honra que eu uso essa tribuna hoje, nessa sessão especial, de autoria da nossa querida vereadora Sara Sheila. Muito obrigado pela intimação de estar aqui prestando essa palestra, em alusão a vocês, pessoas com fibromialgia, ao Maio Roxo, que é um tema muito importante e relevante na nossa sociedade, para tratar desse tema, que não demanda apenas sensibilidade, mas também reconhecimento jurídico e institucionais, com efetivação de direitos e garantias. A fibromialgia, hoje, no nosso ordenamento brasileiro, nosso jurídico, é realidade e exige uma proteção específica. A Constituição nossa da República traz, como um dos fundamentos, a dignidade da pessoa humana e a igualdade, além de estabelecer como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e com redução de desigualdade. E, nesse mesmo sentido, também assegura a saúde de todos é um dever do Estado, não só municipal, mas estadual e também da nossa União. A Lei 14.705, de 23 de outubro de 2013, estabelece diretrizes a atender a essas pessoas acometidas de fibromialgia pelo SUS. E essa lei ela vai trazer o quê? Atendimento integral pelo SUS, incluindo multiprofissionais disciplinares, com atendimento médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, além do acesso a exames complementares e uma assistência farmacêutica e modalidades de fisioterapia que já são reconhecidas por essa lei para essas pessoas acometidas da fibromialgia. Além disso, inclui-se também fisioterapia e atividades com profissionais de educação física,
para o tratamento dessas pessoas que têm a fibromialgia. A própria norma também determina o quê? A divulgação de informações, que muitas vezes é uma doença que não tem informações para as pessoas da nossa sociedade, é uma doença muito esquecida, silenciosa, e tem uma origem abrangente sobre essas doenças e medidas preventivas e terapêuticas, esta lei. Posteriormente, no ano passado, a Lei 15.176, de julho de 2025, deixou ainda mais expressiva os direitos de vocês acometidos como fibromialgia, porque prevê um programa nacional voltado aos direitos e deveres de vocês, acometidos, e entre elas estão as diretrizes, que esta lei dispõe, são o atendimento multidisciplinar, que já estava na lei anterior, de 2023, a participação da comunidade nessas ações que são implantadas, dessas políticas públicas pelo município, ou pelo Estado, ou pela União, o acompanhamento de avaliações dessas ações, como estão sendo a implantação delas, a disseminação da informação da fibromialgia, que para mim é um tema muito relevante, que é as pessoas terem o conhecimento do que é a fibromialgia, por ser uma doença silenciosa, por ser uma doença que só você que tem essa doença sabe o que você sente, e a capacitação principalmente de profissionais para atender essas pessoas com fibromialgia. Tudo isso acometida por essa lei, trazendo esses direitos para vocês. Fora isso, estimula a inserção no mercado de trabalho dessas vocês que são acometidas por essa doença. Estimula a pesquisa sobre a doença também. E também a lei autoriza que o poder público possa fazer convênios com associações de caráter sem fins lucrativos para fazer com que o município possa atuar de forma mais segura, trazendo vocês uma segurança na saúde, com todos esses profissionais, para fazer essa atividade do município, essas associações, podem fazer esses convênios. Para mim, um dos temas mais importantes que a lei trouxe, a 15.176 de 2025, foi enquadrar essas pessoas com fibromialgia na lei dos deficientes. Claro que não vai ser de forma automática. Não é porque você tem a fibromialgia, não é porque o doutor deu um laudo a você que você vai se enquadrar-se na lei do deficiente. Você vai passar por uma avaliação médica, uma avaliação social, e se você estiver dentro das diretrizes da lei, aí sim você vai enquadrar-se a pessoa com deficiência. Isso é uma condição de igualdade, o exercício de seus direitos e liberdade para essas pessoas fundamentais, com plena inclusão social e cidadania. E, diante desse cenário, é juridicamente imperioso reconhecer que enfrentamento da fibromialgia não se passa apenas de uma questão médica, se passa a uma questão social, a uma questão jurídica, a uma questão de saúde, a uma questão de trabalho, de sensibilidade e, principalmente, de respeito à dignidade da pessoa humana. A lei nos diz de forma objetiva que não basta olhar apenas para um diagnóstico isolado. É preciso considerar limitações concretas daquela pessoa. Repercussão, a funcionalidade, aquilo que repercute na funcionalidade dela, qual foi o que aquela restrição da participação social impactou no cotidiano dela, no trabalho, na vida social dela. E, em outras palavras, o que eu quero dizer é que a proteção jurídica deve alcançar a realidade vivida pela pessoa, e não apenas a nomenclatura da doença. É por isso que, nessa sessão, devemos sair daqui como um compromisso. Um compromisso com o quê? Com a saúde, com a informação, com a inclusão, com a inserção no trabalho e com a efetivação dos direitos que já são reconhecidos por leis. Não são direitos que vão ser criados, são direitos que já são reconhecidos para vocês. São direitos já reconhecidos por essas leis. A fibromialgia não pode ser tratada com indiferença. Deve ser enfrentada com políticas públicas, acolhimentos institucionais e respeito, principalmente à dignidade e de quem convive diariamente com dor e com suas limitações. Que possamos sair daqui com uma mensagem clara. Fibromialgia não é exagero, não é fraqueza, não é falta de vontade. É uma condição de saúde séria, que merece atenção, tratamento e proteção. E eu quero terminar aqui minha fala com uma frase que diz: porque onde a lei reconhece a dor invisível, o dever do Estado é transformar a proteção formal em cidadania concreta. Muito obrigado. Boa noite. Parabéns, garoto. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, nobre vereador. Gostaria de justificar a ausência da vereadora Raelza por questões de saúde. Muito obrigado. Justificado, nobre vereador. Gostaria de convidar Maria do Socorro Bento de Souza para fazer uso da palavra. Boa noite a todos que estão aqui, ao senhor presidente, aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras. Ocupo essa tribuna à noite para falar em nome de centenas de pessoas com fibromialgia. Aqui em Cajazeira temos o grupo com 254 pessoas. Né? Esse grupo começou em 2021, né, que eu formei ele, fiquei sabendo dessa lei que existia, né? Até então, eu só conhecia eu e mais 2 pessoas, né? Mas eu falei, por que não divulgar? Né? Formei o grupo, coloquei nas redes sociais e hoje temos bastante gente, né? Eu me tratava com o doutor, né? Doutor Valmir na época, 2 anos de tratamento, para até chegar a descobrir a doença. E ele chegou até em mim, socorro, a partir de hoje não lhe trato mais. Procura um especialista. Aqui em Cajazeira não tinha, no SUS na época. Eu ia daqui para o HU, por minha conta, transporte público, eu não tinha, não sabia se existia na época. Eu ia para o HU, passava o dia todo. Tinha um dia que eu fazia exame de manhã, a consulta era tarde, e eu não tinha como ir para nenhum local. Eu tinha que ficar lá, só com o dinheiro do lanche. E foi 2 anos de luta, até que aqui, né, doutor Romulo começou a atender, né, doutor Romulo, 2021. E eu estou nessa batalha já há 7 anos com o doutor Romulo, né? Eu estou uns 7 a 6 anos com ele me acompanhando. Eu sou muito grata, né, por ter criado esse grupo, né? Não é fácil, essa doença mexe muito comigo. Sou mãe, né? Sou esposa, sou mãe, sou vó. Sou amiga, sou parceira de muitas pessoas que aqui contam comigo nessa doença, né? Então, não é fácil estar todo dia lutando. Não consegui fazer uma coisa da minha casa. Tem dia que eu me acordo e eu falo para meu esposo, não consigo fazer nada. Desligo o celular e vou me deitar. Ainda bem que eu tenho os familiares que me apoiam. Mas não é fácil mesmo. Até então, a requerir um benefício no INSS, ainda consegui receber uns meses, mas ultimamente 2 vezes negada. A última vez cheguei lá com dores terríveis, toda inflamada, sem poder nem se mexer direito, e foi negado. O INSS, realmente, nós temos esse preconceito muito grande, que ele fala que a gente tem capacidade de trabalhar. Como eu tenho capacidade de trabalhar, se tem dia, eu não consigo falar com ninguém, até com meu filho, com meus filhos, com ninguém, eu só desligo o celular, meu amor, eu vou me deitar. Isso, tem condição de trabalhar? Não tem. Eu daria tudo para ser sadia e trabalhar. Como eu já morei em capitais, em São Paulo, em Brasília, e trabalhava, enfrentava frio, calor, chuva, e nunca desistia. E agora, com essa doença, já aqui, senhor vereador, senhor presidente, né, eu peço muito a atenção de vocês, o olhar de vocês pela gente. Muitas pessoas não têm condição de comprar uma medicação. No grupo mesmo, a pessoa, socorro, eu vou para a UPA tomar tramal. É direto, porque eles não têm condição de tomar medicação. Nem todas as medicações o SUS, né, não tem, né? Não consegue. Ultimamente, muitas medicações, no momento mesmo, a que eu tomo não fornece. E já teve meses de eu também não comprar minha medicação, porque eu não estava tendo condição. Eu não sou empregada, meu esposo também não é empregado, trabalha numa oficina, fica até 2 meses parado. E aí, como é que a gente vai tomar a medicação? Então, tem muitos aqui hoje que não estão aqui porque estão acamados do grupo. Esses pessoal que vocês estão vendo aqui, não é a metade do pessoal que faz parte do nosso grupo. Eu até pedi para passar umas fotos aqui, desde o início do nosso grupo, está até passando aí. Essas fotos foi do início de tudo. Doutor Romo está vendo as fotos aí com o senhor, né? O primeiro ano foi a entrega das carteirinhas, né? Aí teve o segundo ano que teve na OAB, e os anos que não tiver nada, nós fizemos reuniões, ia para a prefeitura, nós fazíamos acontecer, né?
Então, é isso. Mais uma vez, eu estou nervosa, não tenho muito falar. Desculpa, pessoal. Eu só peço, senhores vereadores, senhor presidente, olhe por nós, que nós precisamos muito. E obrigado, doutor Romo, porque além de ser meu médico, é meu amigo, meu psicólogo, e está ali, sempre sorrindo. Quando eu ligo para ele, me atende. Doutor Romo, chego lá, vou me consultar, e às vezes ele é mais meu psicólogo do que meu médico, não é verdade? Pronto, gratidão. Só isso, porque eu não tenho mais nem palavras, que eu estou muito emocionada. Eu me sinto mãe de todas as pessoas que estão aqui. Desculpa, em nome do grupo Guerreiros da Fibromialgia, trouxe uma pequena lembrancinha. Quero pedir para a cerimonialista entregar, porque eu estou um pouco meio trêmula. Aproveitando a entrega, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a vereadora Samara, da cidade de Cachoeira dos Índios, para vir compor a mesa também. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Gostaria de convidar Joyce Montinelli para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e todos. Saudar a mesa do presidente Lindenberg Lira, aqui os vereadores em nome de Sara e a plateia que está aqui hoje no auditório. Falar desse momento muito importante, que é tratar do cuidado da pessoa com fibromialgia. Eu sou uma pessoa que fui diagnosticada também por Dr. Rômulo em 2022, na qual fui abraçada e acolhida. Tive esse direcionamento de fazer uso dos medicamentos para ficar bem. E é muito difícil, doutor Rômulo, tem sido muito difícil, porque hoje eu não tenho mais os 2 fêmurs normais, né? Eu tenho 2 próteses, uma de titânio e uma de cerâmica, e essas dores têm aumentado, né? Eu tive um período que eu precisei deixar o medicamento da fibromialgia e tomar outras medicações para não bater a quantidade de medicação por outras doenças crônicas que eu tenho. E estou retomando agora, né? Consegui marcar para dia 2 agora do mês que vem, para tentar retomar a medicação, porque não tem sido fácil. Dormir, né? Porque não afeta só a estrutura física, mas também afeta nosso psicológico, e isso é muito triste para a gente, porque quem está na rua, na sociedade, né, no trabalho, né, quem tenta conseguir fazer pelo menos o básico de casa e não conseguir, né, ter que ficar deitada, acamada, muitas das vezes não conseguir levantar, né, dores nas pernas, nas mãos, todas as articulações dói, né, e estar convivendo hoje com a fibromialgia para mim tem sido muito difícil, né? Então, parabenizar pela humanização como médico, por ser uma pessoa que escuta, né, que direciona esse serviço de política pública e garante que essas pessoas tenham acesso à saúde digna e humanizada. Isso é muito importante para essas pessoas com fibromialgia, né? Agradecer também à Secretaria de Saúde, a Sara, que está ali na marcação, sempre abraçando, acolhendo, né, direcionando. Sara também, quando estava na marcação, foi uma das pessoas que mais direcionou ao acesso a esse serviço, e a gente fica muito feliz. Parabéns por essa propositura dessa sessão da fibromialgia, né, de Maio Roxo, porque é muito importante para todas as pessoas. Boa noite. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Ana Célia Pereira Vieira. Boa noite, pessoal. Em nome de Segundo, quero cumprimentar a mesa, a todos vocês. Em nome de Sara, essa vereadora que tem acolhido tão bem a gente, né? E
a todos da plateia, em nome da nossa parceira forte, Elizabeth. Pessoal, assim, não sobrou muita coisa para a gente falar, e eu vou falar na nossa linguagem, né, o que a gente sente. Né? Dizer que a fibromialgia ela foi criada com essa fala da dor, né, e a dor constante. E dizer que existe a dor, né, a dor ela realmente é real, mas além da dor, o pior se chama a fadiga. O pior é você deitar e você levantar cedinho, como se você... Quem é que já foi em umas tertúlias, um forró bom, que passou a noite todinha dançando um forró e chega em casa com os pés cansados, doídos, que às vezes nem consegue dormir. É assim que a gente amanhece todos os dias. E o intestino, muitas das vezes, deixa a gente passar uma vergonha danada, porque ele dá um desarranjo, né? Depois ele prende e passa-se uma semana preso. A visão, minha gente, é turva. Né? O esquecimento é uma questão que hoje tem me tirado muito do sério, é o esquecimento. Na fala, a gente consegue esquecer o que vai falar. E a gente se perde com isso e é constante. Né? E ainda, os que sofrem junto conosco, os nossos esposos, quero aqui falar dos nossos homens. Seu Francisco, por favor, represente aí a classe masculina. Temos homens fibromiálgicos e, pelo preconceito, pela discriminação, temos colegas que a esposa é quem faz parte do grupo, é quem diz o tamanho da camisa, é quem organiza a luta dele. Por quê? Tem a vergonha, por conta do preconceito ainda existente, né? Porque foi criado isso como a mulher, a fibromialgia é a doença da mulher e é coisa da cabeça da mulher. Não é assim? Então, é a mulher que vai criando essas coisas e, graças a Deus, a medicina despertou esse interesse, né? Vai estudando e temos profissionais como o doutor Rômulo. Não deixar aqui de falar de doutora Amália, que ela passou por aqui e fez o seu trabalho e assim deu o diagnóstico de muita gente, com muita dedicação também. E dizer também, ser solidário, né, aos nossos esposos, aos nossos filhos, né, às nossas mães, às nossas irmãs e irmãos, né, e todos que convivem com a gente, que sabem o quanto que a gente padece. E a gente comenta com as pessoas na rua, eu sou portadora de fibromialgia. Alguns têm um espanto, Alisson. Ixi, você tem essa doença? Mas, assim, na hora da execução, dele ter o respeito, se quer, em uma fila, né, no estacionamento, ainda a gente passa por essas dificuldades. Né? E que realmente ainda nos falta essa questão da medicação. E eu e Socorro, como somos muito bem conhecidas na cidade, a gente está sem psicólogo para nos atender. Porque os que têm vínculo não podem ser assistidos. Né? Então, quando a gente marca que chega lá, é um conhecido. Aí já não pode mais, né, Socorro? Então, que as meninas contratam um desconhecido, por favor. E assim, pessoal, e a gente ri, a gente brinca, porque esse grupão que está aqui, todos sabem tudo o que eu estou dizendo aqui, eles também sentem. Então, assim, a gente costuma dizer no grupo, só sabe e só compreende e só entende quem é fibromialgico. Então, assim, a gente tem esse abraço, a gente tem esse acolhimento. E também não devemos deixar aqui de agradecer a Sara Samita, né? A Sara Sheila novamente, e a gestão que está aí, ao Alisson, o rapaz dos transportes, que nos concedeu, junto com o secretário, um transporte para a gente fazer uma participação lá em Sousa, né? Acompanhar os nossos guerreiros de lá. Para João Pessoa, né? A gente teve essa conduta. E, de ainda mais, parabenizar Cajazeiras, porque ela sempre foi à frente diante dessas questões. Veja que, na fala de Socorro, criou-se o grupo em 2021, já teve um evento logo em seguida que a gente recebeu uma carteirinha. A gente precisa ser justo e de ver que tem avançado. Né? Existe aí essa questão da EMUT, que a gente luta por isso, né? Está aí nas leis,
E a gente vai conseguir, vai avançar. Então, a lei que, quando foi aprovada em janeiro, a gente já tinha aqui na Paraíba. Então, Cajazeiras, Paraíba e a União. Então, assim, a gente está conseguindo avançar. Só que eu vejo que a gente também precisa ter uma luta muito forte para o senhor INSS. O INSS é que tem nos julgado pela aparência, pela cara, né? E eu trago aqui como exemplo, na Conferência Municipal de Saúde, eu fui para a fila e eu disse, eu sou PCD, por isso que eu não vou para a fila. Eita, já chegou o tempo. Foi. Então, é isso. Mais um minuto. Tá? Mais um minuto, pronto. E a pessoa olhou para mim assim, eu disse, não tem na cara, não é? Ela disse, não parece não. Eu digo, pois eu sou. E aí a minha colega me reclamou. Você não diga isso não, que isso é coisa da sua cabeça, não diga que você é PCD não. Eu sou PCD da cabeça mesmo. É lá no juízo, na mente da gente, que vem tudo interligado e que a gente sente todas essas sensações, todas elas. Gratidão a todos e por maiores momentos assim, não é isso, meu povo? Nós fomos informados aqui pelo cerimonial que tem algumas pessoas que estão em pé, que estão sentindo algumas dores nas pernas e foi pedido para a gente controlar mais o tempo. Então, o cerimonial pediu para ser 3 minutos, mas eu vou dar 5 minutos para os próximos oradores, para não ficar o desconforto das pessoas que estão em pé. Então, eu convido Maria Vilene de Souza para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, os vereadores, em especial a nossa querida Sheila, ao nosso querido Neto e a todos que nos assistem. Eu estou aqui não apenas por mim, mas os demais que passam por esses sintomas da fibromialgia. Que a fibromialgia, como todos nós já sabemos, é uma doença crônica que causa dores muito invisíveis, que quem vê, né, quem vê de fora não vê o nosso cansaço extremo, a nossa falta de sono, a nossa névoa mental, a dor que migra por todo o nosso corpo. Na verdade, a fibromialgia é uma depressão mascarada, porque muitos já chegaram até ao extremo de tirar suas vidas por o grau intenso de ansiedade para chegar, né, transformar nessa depressão e não conseguir mais arranjar sentido na vida. Reconhecemos que já tivemos grandes avanços conquistados, né, por a nossa querida prefeita abraçar a causa, né, com nossa querida Sheila. E, mesmo assim, nós necessitamos de tratar a nossa saúde de forma integrada, para termos uma qualidade de vida. Nosso tratamento não pode ser interrompido e nem demorado. Por isso, hoje estou aqui, apesar que minha fala já foi muito citada aqui pelo Dr. Rômulo, Matheus, Sheila, né, minhas colegas Socorro e... Está vendo a névoa? Ana Célia, isso faz parte, né? Mas, mesmo assim, quero reforçar um pedido, que é o acompanhamento psicológico contínuo, que a dor crônica adoece realmente a nossa mente. Precisamos de um atendimento com psicólogos de formas mais frequentes e não consultas espaçadas de 3 a 4 meses. Agilidade nas consultas especializadas, com um fluxo maior. Apesar, como foi dito, temos 3 reumatologistas, mas mesmo assim a demanda é enorme. E fora os que não são portadores de fibromialgia. Com isso, o fluxo precisava ser mais rápido, com mais vagas para os psiquiatras, neurologistas, reumatologistas, ortopedistas, para acompanhar essa doença crônica. Os ajustes de medicações, como também atualizações de laudos.
o incentivo à prática de exercícios adaptados. Segundo a ciência, os exercícios físicos são um dos tratamentos mais eficazes para nós. Os treinos de pelo menos 30 minutos, né, de intensidade leve ou moderada, de 2 a 3 vezes por semana, já era o suficiente. Os exercícios que são muito indicados seria a hidroginástica em piscina aquecida, por conta da nossa sensibilidade. O frio aumenta as nossas dores, por isso o motivo da piscina aquecida, pilates, musculação e direcionados para nós, portadores de fibromialgia, então, na nossa rede pública. Acesso facilitado de medicações, que as farmácias municipais mantêm um estoque regularizado, né, com os remédios que controlam as nossas dores, porque cada um aqui tem uma medicação específica, nem todos tomam a mesma medicação. Então, não tenho o tempo, acho que já deve estar estourando, né? Agradeço aqui aos senhores vereadores e ao senhor presidente e a todos aqui à mesa, e dizer que a nossa dor não espera. A dor não espera. Um tratamento adequado nos faz ter a qualidade de vida sem o peso de sofrimento constante. Contamos com o apoio desta casa para transformar essas demandas em leis e ações concretas. Então, muito obrigada pelo espaço, né, e pela atenção de todos. E tenham uma boa noite. Agora, gostaria de convidar para fazer uso da palavra a colega vereadora Samara, da cidade de Cachoeira dos Índios. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, aos representantes do Poder Executivo da cidade de Cajazeiras. Inicialmente, parabenizar a Câmara Municipal de Cajazeiras por acolher uma demanda de extrema importância e relevância, né? As pessoas com fibromialgia, por muito tempo, sofreram pela forma como tratavam invisível as suas questões. E aí, a partir da organização de vocês, da luta coletiva, puderam conquistar um espaço tão importante aqui em Cajazeiras, servindo também, né, Socorro, como amparo para as outras cidades. A partir de um contato que Socorro fez comigo, eu pude protocolar lá em Cachoeira e aprovar uma lei também para a promoção de políticas públicas voltadas para as pessoas com fibromialgia, que é um grande avanço. Então, parabenizar por vocês acolherem essa demanda. Para além de vereadora, eu estou como vereadora lá na minha querida cidade, Cachoeira dos Índios, mas a minha formação é enquanto psicóloga. E como profissional da saúde, que compõe a equipe do EMUT, eu sei da importância que é o tratamento e acompanhamento a todos e todas vocês. Então, no meu dia a dia, além de lutar por leis e promoção de políticas públicas voltadas para as pessoas com fibromialgia, eu também atendo pacientes com fibromialgia e sei dos impactos negativos que essa doença crônica, que esse problema crônico tem na vida de vocês. E sei também das lutas e dificuldades, porque a partir dessa questão ser tratada como invisível, vocês sofrem ainda mais. Eu sempre costumo dizer, né, que a dor física, a gente vai ao médico, ele passa ali uma medicação, o exame, a gente consegue resolver de uma forma mais ágil. Porém, a dor psicológica do tratamento das doenças crônicas se torna muito mais desgastante. Então, além de psicóloga, de profissional que atua na saúde pública,
e como vereadora, estou junto com vocês na luta. Mais uma vez, parabenizo a Câmara por receber essa pauta tão importante, mas parabenizo principalmente vocês por se organizarem e dar visibilidade a essa questão e reafirmar aqui o compromisso, como representante lá na minha cidade de Cachoeira dos Índios, de estar junto a vocês e expandir cada vez mais, promovendo políticas públicas voltadas para todas e todos vocês. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elano. Gostaria de justificar a saída do Dr. Rômulo. Ele precisa ministrar uma aula agora às 7 horas da noite e, por isso, justifica a sua saída. Muito obrigado. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Edgleide A. de Oliveira. Edgleide. Boa noite a todos, né, e a todas as autoridades presentes. Eu estou aqui como paciente também e eu só gostaria de pedir uma coisa. Eu vou ser bem rápida. Eu só gostaria de pedir um dia de atendimento dedicado totalmente ao grupo de fibromialgia. Por quê? Porque nós precisamos desses laudos atualizados, assim como a colega já falou. Nós precisamos também da questão das nossas medicações, porque sempre está em mudança. Acontece que a gente inicia tomando uma e, particularmente, essa medicação não vai dar certo, né? Aí tem a mudança de medicação. Então, esse dia D, eu gostaria que vocês pensassem com carinho, de verdade, porque nós precisamos. Nós precisamos, e não é para, não é para hoje, é para ontem. Porque há dias e dias que eu não durmo. E o não dormir é por conta as fadigas, que são as piores, e as medicações que não estão fazendo mais efeito. E quando a gente procura, eu particularmente, quando eu procuro para marcar, demora. Demora muito, e muitas vezes não acontece. Eu fui fazer a minha carteirinha estadual agora e não foi aceite. Por quê? Porque os meus laudos não estão atualizados. Porque eu já tentei marcar e não consegui. Então, eu só peço que olhe com carinho para nós, né, para a nossa causa, porque é uma causa séria, não é brincadeira, e nós estamos constantemente com dores. Nós não ficamos sem dores. Uma hora é aqui, outra hora é ali do outro lado, uma hora é na cabeça, e por aí vai. Mas nós não ficamos nem sequer 5 minutos sem dores. E isso é sério, muito sério. Então, olhem com o coração de vocês, como profissionais, para a nossa causa, por todos nós, as nossas, companheiras e companheiros que nós temos no grupo também, porque nós necessitamos com urgência disso. Tá certo? Muito obrigada a todos. Eu estou indo para a faculdade agora, porque eu iniciei um curso de terapia para ajudar a nós, a mim também e ao grupo. Então, se Deus quiser, vou terminar esse curso para poder ajudar nessa causa tão necessitada. Muito obrigada a todos. Socorro trouxe um vídeo, não foi, Socorro, do deputado estadual Wilson Filho, para passar aqui para que nós possamos ouvi-lo também. A todos os amigos de Cajazeiras, de todo o sertão, hoje a Câmara Municipal de Cajazeiras se reúne para falar sobre um tema muito importante. Mas, na verdade, é para alertar a toda uma sociedade que tem muita gente precisando de apoio, de ajuda, de incentivo e de auxílio nesse momento. A dor pode ser invisível, mas as pessoas nunca serão. E Maria do Socorro, a presidente daqueles que se reúnem como pacientes da fibromialgia em Cajazeiras,
em seu nome, em nome de todas as mulheres e homens que passam pela dor da fibromialgia, uma dor diária, muitas vezes um desrespeito pelas pessoas não entenderem sobre essa doença, as pessoas acharem que a dor se reveste como se fosse preguiça, drama ou falta de vontade de seguir uma vida normal, mas não é. É dor de verdade, é necessidade de auxílio e, recentemente, nós lotamos mais uma vez o auditório da Assembleia Legislativa da Paraíba, o plenário ficou completamente lotado de pessoas de todos os lugares da Paraíba, inclusive do nosso Alto Sertão, para falar sobre isso. Lá nós conseguimos abrir portas com leis importantes de nossa autoria, criamos a lei que fala do Estatuto da Pessoa com Fibromialgia, criamos a lei que diz que a pessoa com fibromialgia tem que ter os mesmos direitos da pessoa com deficiência, falamos sobre a questão do laudo, a necessidade de acelerar a carteirinha de identificação do paciente e tantas outras coisas. A Fibro, que é a Associação Paraibana, receberá uma emenda nossa para que uma sede seja criada em João Pessoa para todos os pacientes que precisarem chegar à capital e obtiverem ajuda, auxílio para buscar os hospitais, para buscar qualquer outra ação que seja necessária. É dessa forma, com respeito, com admiração, a luta e a história de vida de cada um de vocês, que nós estamos aqui realizando o nosso mandato, que começou nesse tema desde 2022, com o nosso primeiro discurso, e de lá para cá, mais e mais pessoas passaram a conhecer sobre a fibromialgia. Tem também outra doença que precisa ser falada nesse momento, que é o lúpus. Também tem pacientes que às vezes têm as duas doenças, às vezes só tem o lúpus, mas que também foi tema da nossa audiência pública na última semana. Portanto, o meu respeito, a minha admiração à história de vida de vocês e a minha gratidão por entenderem que eu posso, de alguma forma, ajudar a representá-los. Agora, gostaria de chamar Sara Samita, representando a senhora prefeita, para fazer uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, nova vereadora. Antes da fala, só mais uma vez para agradecer a todos vocês do grupo, né, Guerreiros de Fibromialgia, por fazerem essa noite tão bonita. E também, que eu não poderia deixar de esquecer e falar do presidente da casa, né, que Socorro sabe que desde o dia 1º desse mês de maio, a Câmara está iluminada justamente de roxo, justamente em alusão às doenças, né, do mês de maio roxo, e bem como também, no final, o Socorro falará com alguns de vocês, doação também da presidência da Câmara de Vereadores, alguns cordões, em alusão também, né, à deficiência. Só isso, muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu quero iniciar saudando a mesa diretora desta casa, em nome do nosso presidente Lindenberg, os vereadores presentes, em nome da minha irmã Sara Sheila, e as autoridades, os profissionais de saúde, os pacientes, os familiares e todos que participam desta sessão tão importante. Também quero agradecer pela realização desta sessão especial, em alusão do Dia D da Fibromialgia, uma iniciativa da vereadora Sara Sheila, que demonstra sensibilidade, compromisso e responsabilidade ao trazer para debate uma causa tão necessária. Estendo os meus agradecimentos a toda a Câmara Municipal pelo empenho, atenção e apoio a esse público que tanto precisa ser ouvido, acolhido e respeitado. Hoje também tenho a honra de estar aqui representando a nossa prefeita Socorro Delfino, uma gestora que tem demonstrado sensibilidade, compromisso e um olhar verdadeiramente humano para as causas da saúde pública, especialmente para os pacientes que convivem com a fibromialgia. A sua gestão, ao lado da secretária de Saúde, Laiane Andrade, vem trabalhando com responsabilidade e dedicação para fortalecer os atendimentos, ampliar o acesso
e fortalecer esse acesso aos especialistas e garantir mais dignidade e qualidade de vida para essa população. Hoje nos reunimos para falar sobre uma doença que muitas vezes é invisível aos olhos, mas extremamente dolorosa para quem convive com ela diariamente. A fibromialgia traz dores constantes, cansaço físico e emocional, dificuldades na rotina e, muitas vezes, a incompreensão da sociedade. Como diretora da Central de Marcação, eu acompanho de perto a realidade de vocês. Muitas mulheres e homens que lutam diariamente em busca de atendimento especializado, tratamento e acolhimento. Nosso trabalho ele vai muito além de agendar consultas. Nós buscamos diariamente oferecer acesso, suporte e dignidade para cada uma de vocês. Eu quero destacar aqui números que demonstram o compromisso que a gestão tem com a atenção dedicada a essa causa. Porque ano passado, no ano de 2025, fora ao público-alvo, foram marcadas 2.816 atendimentos com um especialista em reumatologia. Esses atendimentos, inclusive com o mês de maio do ano passado, não foi, Socorro? Você lembra? A gente fez um mês voltado para a marcação com algumas especialidades juntamente voltadas só para vocês, com psiquiatra, neuro, ortopedista, psicólogo. E aí, esse ano, foram agendadas já, só para reumatologia, 1.676 agendamentos, mostrando que esse acompanhamento ele continua sendo tratado com responsabilidade e sensibilidade. Também é importante destacar a realização do Dia D da fibromialgia, promovido no último dia 13 desse mês, no CDI, que foi fruto do cuidado e da atenção da prefeita Socorro, juntamente com a secretaria, nossa querida vereadora Sara Sheila, que teve a ideia, juntamente com Socorro, Ana Célia, a gente conversou juntos, e fizemos esse dia voltado a esse público-alvo. E foi um momento de grande importância para os pacientes, foram ofertadas. Teve consulta com psiquiatra, com entrega de laudos, teve alguns exames, teve palestras de conscientização e informação, assistência a pessoas que convivem com essa doença. E a gestão municipal, ela segue empenhada, Edicleide, né? A nossa gestão, ela segue empenhada nessa resolução e ampliação dessas consultas especializadas, diretamente voltadas para o público-alvo de vocês, nosso, buscando garantir um atendimento cada vez mais humanizado e acessível. Hoje, como Sheila também falou, esse tema ele me toca de uma maneira muito especial, que, como ela disse, a nossa mãe, ela era portadora de fibromialgia, e eu acompanhei diariamente as dores constantes, as suas limitações, os desafios enfrentados, muitas vezes quando eu estava para sair de casa e ela dizia, acho que foi a Ana Célia que falou, hoje eu não consigo me levantar, hoje eu não consigo fazer nada, hoje eu não vou fazer almoço. E aí, eu também ouvi uma força muito grande, que até no dia, quando ela desencarnou, muitas de vocês chegaram para mim, para a Sheila, e dizia, olha, a sua mãe conversava muito com a gente nem sabia que mãe era tão ativa no grupo de vocês. E, por isso, falar sobre essa causa é também uma forma de homenageá-la e de representar tantas famílias que convivem com essa realidade. Nós precisamos continuar promovendo conscientização, combatendo o preconceito e fortalecendo essas políticas públicas, voltadas ao cuidado humanizado. A dor do outro não precisa ser visível para ser verdadeira. Que esta sessão especial ela fortaleça ainda mais a empatia, o respeito e o compromisso de todos nós com aqueles que convivem com a fibromialgia. O meu carinho, o meu respeito e minha solidariedade a todos vocês. Boa noite. Hoje é um dia muito especial para esta casa, porque estamos debatendo um assunto tão importante. Parabenizar a vereadora Sara Sheila pela propositura. Dizer, Sara, que
Hoje foi um dia muito especial para essa casa, a gente aprendeu muito. Quem teve a oportunidade de vir aqui, ver os palestrantes, ver as oradoras que aqui fizeram uso da palavra, que falaram muito bem, que expuseram tudo a respeito da fibromialgia. Quem não tinha conhecimento, hoje passou a ter um pouco de conhecimento através das oradoras, dos palestrantes. E, para mim, é muito importante isso aí. Eu também aqui coloco o Poder Legislativo à disposição de todos vocês que precisarem desta casa para aprovar as leis necessárias para garantir os direitos. Inclusive, no ano de 2021, o Socorro nos procurava e nós fomos o autor da Lei 2.939, que institui a política municipal de proteção aos direitos da pessoa com fibromialgia. Foi um intento trazido por Socorro e a gente foi o propositor desta lei. Tive essa honra e colocamos todo o Poder Legislativo para ajudar a todos e a todas que aqui precisarem. Então, antes de concluir, eu convido todo mundo para vir aqui à frente para a gente fazer uma foto oficial. E logo após tem um coquetel aí oferecido pela nossa vereadora Sara, que tirou o caranguejo, o escorpião do bolso e patrocinou para a gente. Então, eu declaro encerrada esta sessão e convido todos para vir aqui.